Olá, queridos! Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua mente, o seu coração nesse dia. O tema da mensagem de hoje é Vencendo a Incredulidade. Será que você luta contra a falta de fé? Ou considera que já venceu esse gigante? Todos nós somos inclinados a duvidar ou a crer somente quando vê, mas quando se trata do nosso relacionamento com Deus, somos convidados dia após dia a trilhar o caminho oposto e fazer esse movimento pode ser um tanto quanto desconfortável e desafiador. Se você está lutando contra a incredulidade, seja no seu dia a dia ou diante de uma circunstância em sua vida, escute essa reflexão, porque Deus vai falar com você. Em Marcos 9, a partir do verso 14, diz assim: Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: O que é que vocês estão discutindo? Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram, e quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes, faze alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, respondeu Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: Ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Essa história é sobre alguém que decidiu encarar a incredulidade de frente e vencê-la. Mas antes de tudo, precisamos compreender qual o significado disso. No original, no grego, especificamente nesse trecho, nessa história, a incredulidade significa uma fraqueza na confiança, uma oscilação da alma diante do sofrimento e a dificuldade de descansar na fidelidade de Deus quando as circunstâncias são esmagadoras. Essas informações não surpreendem a ninguém. Aquele homem viu o seu próprio filho sofrer desde a infância e até então não havia solução alguma em vista. A experiência com os discípulos de Jesus havia sido frustrante. Então, afinal, o que esperar? Mas para o nosso Salvador não havia impossíveis. A questão é que àquela altura existia na mente daquele pai uma conjunção condicional que revelava um coração dividido entre esperança e incredulidade. Então, ele expõe a situação e diz a Jesus: Se podes, ajuda-nos. A verdade é que nós conhecemos muito bem esse "se". Essa palavrinha de apenas 2 letras, mas que fala muito do que estamos sentindo e pensando. Podemos parecer pessoas muito crentes para os de fora, podemos ter uma aparência de heróis da fé, mas Deus sabe quantas vezes por dia esse "se" grita em nossa alma. Mas perceba, o pai daquele menino estava rodeado de gente. A sua situação estava exposta aos olhos de todos. E quando Jesus deixa claro que ao que tem fé, todas as coisas são possíveis, ele não faz cerimônia, ele não se preocupa com a aparência, ele pede socorro diante da dúvida e diante da incredulidade. Mas nós somos muito bons.
bons demais para encarar a incredulidade de frente e reconhecer que precisamos de Cristo para além do milagre. Precisamos dele para ter a capacidade de crer suficientemente. Mas o nosso Mestre é amoroso e misericordioso, e quando ouve o clamor humilde de alguém que reconhece sua própria incapacidade, seus próprios limites, ele não perde tempo. Ele expulsou o espírito imundo que afligia aquele jovem e, em seguida, o deixou alguns segundos ou minutos como morto. Quando a multidão olha a situação, começa o alvoroço. Ele morreu, ele está morto. E foi bem aí que a incredulidade foi vencida. Eis a resposta ao pedido daquele pai. Jesus provocou um momento, um hiato que despertasse uma fé mais poderosa, não apenas diante da opressão de um espírito imundo, mas agora diante da morte aparente. E então, Jesus toma o jovem pelas mãos e o põe de pé. O nosso Senhor não precisava ter o deixado como morto, mas o fato é que a incredulidade só é vencida diante de grandes desafios. Aquela família já tinha se acostumado com o nível de dificuldade que aquela opressão provocava. A morte estava sempre rondando aquele jovem, afligindo e o colocando em risco iminente. Mas apesar de tudo, ele ainda estava vivo. Jesus coloca aquela família diante do pior que poderia acontecer e manifesta o seu poder glorioso, lançando fora toda sombra de dúvida a respeito do seu poder e da sua soberania. Se você deseja vencer a incredulidade, se você tem buscado isso, prepare-se para grandes desafios. A fé não é recebida inteira, pronta ou grandiosa. Ela é um músculo espiritual que, assim como os nossos músculos físicos, precisa ser colocada sob pressão e desafiada a maiores esforços em cada estação. E se nesse momento você se vê exatamente nesse hiato entre o pior cenário e o milagre, continue encarando a incredulidade de frente, continue crendo, porque o Senhor em breve irá operar em sua história. Jesus ainda está em cena, ele apenas deseja que você de verdade vença os seus ICs. E se você deseja viver essa realidade hoje, encarar a sua incredulidade de frente e confiar no Senhor, ore comigo nesse momento. Ó Deus, nesse dia nós nos colocamos em Tua presença, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra. Te agradecemos porque hoje, mais uma vez, o Senhor falou conosco. Te pedimos que o Teu Espírito Santo haja em nossas mentes e em nossos corações e nos dê a coragem necessária para reconhecer diante do Senhor que nós temos sido incrédulos em alguns aspectos das nossas vidas, que nós temos dado lugar ao e se, ao invés de confiar em Ti e ao invés de, antes de tudo, reconhecer que precisamos de Ti não apenas para o milagre, mas para ter fé suficiente para viver o milagre, que verdadeiramente possamos nos humilhar nesse dia perante a Tua presença gloriosa, ó Pai, e verdadeiramente receber de Ti a cura e o renovo necessário do Teu Espírito para crer, para encarar a incredulidade, para vencê-la a cada dia, para nos dar a chance, Senhor, através do Teu Espírito, de que a nossa fé seja fortalecida como um músculo espiritual, que a cada dia mais o Senhor venha nos mover os nossos corações, as nossas mentes, as nossas vidas, para desenvolver a fé que o Senhor quer que nós tenhamos. Ó Deus, e diante das piores possibilidades que porventura o Senhor possa permitir em nossas vidas, em nossos dias, que o Senhor nos dê a graça para nos manter encarando a dúvida de frente, encarando a incredulidade de frente e continuar crendo que o Senhor não saiu de cena, que o Senhor está operando. Entregamos nossas vidas e nossos corações a Ti nesse dia. Te agradecemos pela Tua obra em nossas vidas e Te pedimos, dá-nos uma grande fé, ajuda-nos a vencer a incredulidade, em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem alcançou o seu coração, deixe o seu like, o seu comentário, inscreva-se e compartilhe. Que Deus te abençoe.